Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estudar uma nova unidade, a unidade 5, América, países emergentes, certo? Você vai ter que se preparar para estudar as maiores economias da América Latina, México, Argentina e Brasil, certo? Então, vocês vão entender também como esses países chegaram a essa posição, quais são os fatores que ao longo do tempo do século XX ocorreu nesse desenvolvimento industrial, tá certo? E aí você me pergunta, e o que são países emergentes? Países emergentes, ele está no bloco intermediário. Que bloco seria esse? Ele nem é subdesenvolvido e nem é totalmente desenvolvido, certo? Em meio termo. Então, você sabe, e você sabe porque o México, a Argentina e o Brasil são chamados de países emergentes? É isso que nós vamos entender. E como é que o Brasil se relaciona economicamente com a Argentina, com o México e outros países da América Latina? Isso nós vamos aprender durante essa unidade. Só que como a professora Nalda gosta de brincar com as palavras, ela fez um poeminha para sintetizar o tema, tá certo? Preste atenção e vocês vão comprovar durante aqui o conteúdo desenrolar da unidade se realmente é o que a professora escreveu, tá certo? Poema Países Emergentes. Preste atenção, minha gente, pois agora vamos estudar sobre países emergentes que surgem em nosso lugar. Agora seremos instruídos sobre países emergentes. São aqueles que antes eram subdesenvolvidos, mas que a economia hoje é crescente. A economia mexicana supera os países da América Central. São notícias muito bacanas para o cenário internacional. Brasil, México e Argentina tiveram uma tardia industrialização. Houve na nossa América Latina uma grande revolução. Aconteceu no século XX a Revolução Industrial, mas na Europa, antes já iniciada por volta do século XVII, antes de forma fenomenal, mas na América Latina só iniciou depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, pessoal, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo propriamente dito, certo? México, Argentina e Brasil, industrialização tardia e população. Vamos estudar por que a industrialização aconteceu tão tarde, né? Aqui na nossa América Latina. E como vive a população, suas condições sociais, seus principais problemas, etc. Então, as maiores economias da América Latina, quais são? No conjunto dos países latino-americanos, México, Argentina e Brasil são um grupo à parte, são chamados países emergentes, como eu já expliquei para vocês. São economias que estão entre as maiores do continente americano, ao sul dos Estados Unidos. Aí, no continente americano, o Brasil representa 64,5% do produto interno bruto, supera a soma do PIB das economias dos países da América Central e da América Andina, certo? Em 2017, o PIB foi de aproximadamente 2 trilhões de dólares do Brasil. No México, 1,1 trilhão e na Argentina, 637 bilhões. Como você vê, o Brasil, em relação à América Latina, está no primeiro lugar. O segundo está com o México e o terceiro a Argentina. Então, nós vamos procurar compreender. Aqui eu posso mostrar para vocês no livro didático de vocês, na página 158, tá certo? Nós temos um mapa para ilustrar bem direitinho, aí tem um círculo. Esse círculo maior é a economia brasileira, que é um pouco maior, tá certo? O segundo é a economia do México, em uma escala menor, e menor ainda a da Argentina, tá certo? Mas que continua em desenvolvimento. E o que nós vamos aprender sobre por que essas economias foram tão tardias? A industrialização do México, por exemplo, e do Brasil teve início na primeira metade do século XX, mas somente se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. Com o quê? Porque chegou a indústria internacional, né, nesses países. E quando foi que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu de 1939 até 1945. Então, somente depois de 1945 foi que começou a intensificação das indústrias nesses países emergentes, tá certo? Coisa que na Europa já tinha acontecido muito antes, no século XVII, certo? A industrialização, agora nós vamos falar um pouco sobre a industrialização de 1950 aos dias atuais.
O que foi que mudou, o que cresceu. O que a gente vê é que também a participação da mulher no mercado de trabalho aumentou a partir de 1950, tá certo? Com a chegada das indústrias internacionais. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em um novo período das relações internacionais. O mercado, como já vimos pela ordem mundial, bipolarizada e pela crescente disputa nas áreas de influência geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, ou seja, a extinta União Soviética, que hoje já não existe mais, né? Então, era um processo de industrialização. Vinha indústrias aqui, era uma competição que existia entre Estados Unidos e União Soviética. Diversificação econômica e inserção global. O que significa isso? São os diversos produtos, né? As maiores economias da América Latina são distintas, ou seja, elas são diferentes entre si. E cada uma delas trilhou caminhos diferentes de desenvolvimento, enfrentando as incertezas e oportunidades da economia global. Enquanto o México, em 1992, se aliou aos Estados Unidos, os outros países e ao Canadá aderiram ao livre comércio das Américas, que seria a Mercosul. Brasil e Argentina fizeram o bloco econômico da Mercosul, que era um bloco de países emergentes, certo? Agora nós vamos estudar um pouco sobre a população desses três países, né? Brasil, Argentina e México. A população, as cidades e desigualdade social. Em todo lugar, não somente aqui no Brasil, pessoal, existe muita desigualdade social. México, Argentina e Brasil estão entre os países mais populosos da América, certo? Primeiro lugar é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil, com 207.660.929 habitantes. O terceiro, o México, 123.518.270 habitantes. E o quinto está a Argentina, tá certo? Com 44.044.811 habitantes. Então, veremos agora esses aspectos populacionais. Quais são os problemas que traz a densidade demográfica, né? Entre outros aspectos. México. Do total da população do México, cerca de 75% ocupa o Planalto do México, principalmente em sua porção central, ou seja, no centro. Isso se deve ao predomínio de temperaturas amenas e solos férteis, de origem vulcânica, certo? Então, e o resto? O resto são localizados na periferia do México. A cidade do México é a grande metrópole das Américas. A região metropolitana do México tem mais de 21 milhões de habitantes. Aí se concentra quase metade das indústrias, cerca de 17% da população do México. Ou seja, a indústria é concentrada no centro do México, certo? Erguida sobre as ruínas da capital do antigo império azteca técnico, a cidade do México apresenta contrastes socioespaciais. O que são esses contrastes socioespaciais? É assim, muita desigualdade social. Enquanto no centro tem muitas pessoas vivendo bem, existe uma grande zona periférica que enfrenta vários problemas, tá certo? Agora sim, vamos falar um pouco da Argentina, a sua população, como vive seu povo. O território argentino pode ser dividido em 5 regiões naturais: Cordilheira dos Andes, Grande Chaco, Mesopotâmia, Pampas e Patagônia, tá certo? Então, com mais de 44 milhões de habitantes em 2017, a Argentina apresentava densidade demográfica média de 15,6 habitantes por quilômetro quadrado. Assim como em todos os países, essa população está distribuída também de forma desigual, ou seja, maioria na zona periférica. Isso devido às condições. Cerca de 66% dos habitantes concentram-se nos Pampas, região de planície e clima temperado, incluindo a região metropolitana de Buenos Aires. A terceira maior aglomeração urbana da América Latina, onde vive 16 milhões de habitantes. Tá certo? Agora, o que a gente tinha para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, vocês podem se comunicar, que a professora estará sempre à disposição. Ok? Um abraço, até a próxima!